né, está organizando essa eleição, essa escolha, e qual foi a todos vocês? Quer dizer, o sentido básico da candidatura que eu estou apresentando, vocês devem ter recebido, uma lei da Comissão Eleitoral, um texto, 3 páginas, em que as coisas ficam, pelo menos para mim, estavam bastante claras em termos de propósitos. Quer dizer, o sentido fundamental é olhar para a realização, para as realizações do Instituto de História, para aquilo que a gente tem feito nos últimos anos, para aquilo que eram seus objetivos quando isso foi criado, e buscar apresentar alternativas, né, de realizações futuras, buscando melhorar e buscando que nas relações entre os membros do corpo social a gente conseguisse um padrão de autonomia e de dinamismo proporcional às tarefas que a gente tem pela frente. E por incrível que pareça, não são nem poucas, nem pequenas. Se a gente olhar com tranquilidade, com calma, a gente vai constatar que a criação do Instituto de História há alguns anos, emergindo do Departamento de História, ela efetivamente se realizou muito pouco, enquanto um instituto de história. Quer dizer, na realidade, a gente tinha o nosso funcionamento aqui no interior do IFIX, funcionava relativamente bem, tinha várias coisas que iam, e, bom, o departamento era meio, né, enfim, uma gestão básica das coisas fundamentais do trabalho, né, que a gente fazia aqui no estudo de vocês, né, contar os horários, os professores, selecionar e tal, essas trocas. Agora, com a criação do Instituto, outras tarefas, outras responsabilidades foram colocadas para a gente. E não é à toa que quando a gente criou o Instituto, foi o primeiro, que foi feito assim, com esse formato institucional do país, isso atraiu atenção. Ou seja, um monte de gente de outras universidades, de outros cursos de história do país afora, estavam olhando para isso que a gente estava fazendo aqui. Porque se tratava de uma novidade. E essa novidade efetiva, né, aconteceu num determinado momento, e eu sou obrigado a dizer, a constatar, embora muita coisa tenha sido feita, e foi feita do modo como foi possível ser feita, né, nos deixa diante de problemas e de buracos, para não dizer frustrante, né, em termos, sobretudo, daquilo que é a vida acadêmica nossa aqui. Eu dei esse exemplo hoje de manhã, vou repetir de novo. É óbvio que isso não é a responsabilidade de um ou de outro, não se trata disso. Se trata da disposição do conjunto, de um certo ceticismo por parte daqueles que são a principal força dinamizadora e intelectual desse instituto. Ou seja, o seu corpo docente, nós. Né? O exemplo, inclusive, é claro, né? Bem nítido, bem cristalino. Né? Nós, professores, eventualmente, né, até com uma frequência bastante boa, publicamos um livro ou outro, de vez em quando. E esse resultado dessas investigações, desse trabalho, não é efetivamente discutido e sequer apresentado ao conjunto da comunidade do Instituto. Quer dizer, a gente não coloca isso em questão, o Instituto também parece não se preocupar muito com isso. Quando tem alguma iniciativa, ela é feita em modo local para o grupo que está no programa para a regulação A ou B ou C, né? Agora são 3 já, que é inclusive sinal de vigor intelectual, que é bastante importante para a gente. Mas isso não é colocado de forma nenhuma como uma coisa que possa dizer respeito ao conjunto, que possa estimular a aproximação, né, e a reflexão sobre os problemas que a gente vem enfrentando, dizer, aqui internamente, e sobre, menos ainda, sobre os problemas do país. Por essa faixa de problemas, nós estamos diante de uma situação que é absolutamente dramática, como vocês devem estar acompanhando o tempo inteiro. Dramática e é perturbadora. E a incidência desse tipo de problema sobre o trabalho que a gente faz aqui, se no presente momento ainda não é grande, ela será imensa daqui a pouco. Imensa mesmo. Já há declarações abertas, uma semana, do ministro da Educação sobre a necessidade de se cobrar nas universidades, segundo ele, né, mensalidade nas universidades públicas. Já há um monte de discussões a esse respeito que estão se abrindo aos poucos, de uma forma meio envergonhada. Tipo, também um cara aqui, um outro ali. E esse tipo de coisa vai aparecer na cara da gente em muito pouco tempo.
tempo, caso isso não se reverta. É óbvio que a possibilidade do Instituto de História reverter isso é muito reduzida, mas alguma ação é possível ser feita. No mínimo, colocando no centro das nossas atividades aqui uma discussão acadêmica, substantiva, sobre os problemas que estão efetivamente na pauta, naquela política do país e naquela própria nossa de historiadores, ou de futuros historiadores, ou de historiadores em formação, de professores de história. Vocês estão a par, devem estar sabendo, das inúmeras propostas que têm pipocado no país inteiro acerca das limitações ao exercício da atividade profissional dos professores de história. Um troço que responde pelo nome de Lei da Mordaça, chegou a ser aprovado, se não me engano, no Estado de Alagoas, tem outra semelhante do Congresso Nacional. Isso diz respeito a nós, especificamente e diretamente. Foi muito bem. O Instituto, no seu conjunto, deve, inexoravelmente, discutir esses problemas. Caso contrário, a gente vai estar aqui numa instituição entregue a um fisiologismo danado e fica cuidando de procedimentos internos, com processos para aqui e para lá, revigorados sempre, porque sempre são problemas importantes, dizem respeito a coisas relevantes, mas a matéria própria, o trabalho que a gente tem a fazer e o essencial das nossas contribuições à sociedade brasileira, nós vamos estar praticamente deixando de lado, em função dessas pequenas coisas e desse fisiologismo funcional, que sem dúvida nenhuma é interessante e é importante ao trabalho, porque sem ele não tem instituto. Mas eu insisto, isso é o que é secundário, isso é meios do seu funcionamento. O que é importante, é o que nos deve chamar a atenção o tempo inteiro, é o exercício daquilo que é a atividade fim da nossa existência. Caso contrário, desculpe aqui, isso é um pouco alarmista, o inimigo está batendo na porta. Ele está falando o tempo inteiro. E é claro que para nós, discutir esse tipo de assunto é uma operação bastante complicada, porque somos diversos professores, com diversas orientações, com diversas posições, inclusive sobre esse tipo de material. Agora, não tenho dúvida nenhuma que essas diversas posições, esses diversos pontos de vista, devem se apresentar concretamente, para que a gente possa discutir, interagir, se for o caso, chegar a conclusões unificadas sobre esses problemas. Ou seja, falta a gente a ação intelectual, acadêmica, que nos transforme efetivamente num instituto e dê sentido a essa atividade. Caso contrário, nós vamos patinar nessa fisiologia. E eu insisto, não se trata aqui de maneira nenhuma de afugentar desses problemas ou de fugir deles, como se isso fosse uma burocracia inútil, uma coisa assim, de forma nenhuma. A gente já conta, e isso foi uma tarefa realizada, pelo menos do meu ponto de vista, até bem realizada, com um problema aqui, outro ali, ao longo dos últimos anos. Nós contamos com um corpo funcional bastante competente, pelo menos os que eu conheço pessoalmente, e que sabem perfeitamente tocar isso. O que não compete, e não pode ser tocado por eles, é efetivamente essa parte que cabe a nós, os professores, e sobretudo a direção do Instituto. No que diz respeito às relações diretas com as demandas dos estudantes dessa instituição, e o fato de muitos estarem aqui preocupados, participando, acompanhando o debate, o que eu coloquei naquele programa que foi para vocês, e é o que eu vou reiterar aqui agora, a norma principal e a ideia principal que está aí é a necessidade de reconhecer em vocês, os estudantes daqui, um corpo autônomo, responsável, e que são fundamentalmente aqueles que fazem sua própria formação. Isso é bastante importante, porque caso contrário, a gente vai tratar vocês como se fossem fundamentalmente desculpa, eu comecei um pouco cedo, mas enfim, nós vamos tratar vocês fundamentalmente como se fossem objetos disso. E essa operação ela não é boa, nem do ponto de vista didático, nem do ponto de vista intelectual, talvez do ponto de vista da ordem, sem dúvida, mas eu não creio que isso seja
problema principal, central entre nós. Ou seja, que é preciso ter uma relação com vocês, em primeiro lugar, reconhecer a autonomia de vocês, reconhecer a inviolabilidade das organizações que vocês constituem aqui dentro, reconhecer, inclusive, a capacidade de realização, que no passado já foi reconhecida, já foi vista, e os resultados foram muito bons. Eu gostaria de lembrar que os encontros que eram feitos aqui, foram feitos até recentemente, os encontros de pesquisa em graduação em História, e outras iniciativas que foram feitas, especialmente quando eu fui coordenador da graduação, já há bastante tempo, com o lançamento de diversos periódicos, pelo menos 2 ou 3 que apareceram, discutindo história. Um deles, o Caderno Universitário de História, que acabou naufragando pouco tempo depois. Pouco tempo não, muito tempo depois. Mas o fato é, essas realizações que demonstram vigor e capacidade e interesse, sobretudo naquilo que é a discussão propriamente da matéria, como eu venho aqui, e são demonstrações de que com um pouco de estímulo, com um pouco de empenho, com algum interesse, com alguma colaboração e apoio docente e institucional, a gente pode realizar as nossas tarefas e nos colocarmos no interior da discussão, no interior da vida intelectual brasileira, de uma maneira um pouco mais marcante, eu diria. Eu acho que não dá para pedir pouco, né? Nós estamos criando um Instituto de História e isso é pioneiro. E isso é bastante importante. Ou seja, não é possível a gente colocar na frente das realizações políticas e orientações que seguem a regra, a risca, como se ela não fosse qualquer coisa que pudesse ser devidamente alterada, transformada, para viabilizar as grandes questões e os problemas significativos que estão em curso no presente, inclusive ameaçados. Me refiro especificamente a problemas que a gente já vivenciou aqui em anos pregressos, coisas do tipo limitações com relação à utilização, ou a utilização não, a autorização para estágios e coisas desse tipo. A gente chegou ao limite de alguns anos atrás, propor um CR mínimo, para as pessoas poderem realizar estágios. Hoje em dia o problema é de outra natureza, mas de qualquer forma está aí também. Ou seja, a gente precisa ter coragem para assumir as limitações que esse tipo de coisa faz na própria formação das pessoas aqui dentro. Vocês me desculpem, mas eu vou direto ao assunto. A gente aceitar a rejeição de estágios de 30 horas para os nossos estudantes é uma medida obtusa. É ruim, não deve ser feito. O Instituto tem que tomar a dianteira nisso. E atenção, isso não se trata de uma lei, de algo que nós estamos obrigados a fazer de maneira nenhuma. Isso é uma disposição da universidade. E como toda disposição da universidade, ela tem seus mecanismos para ser disposta. E é preciso utilizá-los. Afinal de contas, a direção da instituição, a coordenação da graduação e as outras têm autoridade pública para isso. E é preciso utilizá-lo. Caso contrário, vai ser a letra morta de uma regra perdida numa discussão realizada há muito tempo num conselho lá no fundão, que vai prevalecer sobre as condições de estudo e de trabalho das pessoas aqui. Então, a proposta que eu estou apresentando basicamente é aquela que está lá no texto de vocês viram. Eu teria muito mais a falar aqui acerca da organização do espaço interno, uma coisa que particularmente me choca, especialmente me choca bastante, é aquele negócio que eu falei hoje de manhã, sobre a chegada no segundo andar desse instituto, que ao invés de a gente chegar num espaço em que te convida, de alguma maneira, a reflexão ou a ação, se vocês preferirem, a gente entra numa coisa parecida com um sarcófago, em que a melhor sala, a sala mais bonita do edifício, ela está ali toda destruída por um republicanismo febril dos engenheiros que construíram esse edifício e que ocuparam ele durante tantas décadas. Não é possível para nós, que também trabalhamos com essas coisas, tipo patrimônios e coisas assim, aceitar que a sala mais bonita do edifício
ela fica escondida numa porta suja, feita nos anos 50, que fecha toda a beleza daquele espaço. Inclusive pintado, paredes que eram decoradas, pintadas bonitinhas, cheias de ilustrações bacaninhas, ele largou em cima um rosa, entende? Depois do rosa veio um ocre, e depois disso tudo ainda meteram uns ferros no meio da sala, como se a vingança do imperador e do tempo do império devesse ser feita ali, sobre aquelas paredes. E criaram essa aqui, os engenheiros. Óbvio que isso não foi um feito dos últimos 30 anos. Criaram essa, sem dúvida bonita, mas dá para ver que tipo de inspiração, né, teve na construção dessa sala. Então, eu preciso recuperar aquele espaço e entregar ele à comunidade do Instituto de forma tal para poder aproveitar a beleza daquela janela, daquela varanda que se abre sobre o Largo de São Francisco. Ou seja, é preciso ter atitudes com relação à utilização do espaço físico que busque superar traumas e problemas pregressos, né, advindos de uma separação, né, com o antigo, com o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, e, enfim, né, era mais ou menos o que deveria acontecer, mas que de forma nenhuma deve se prolongar no tempo, como se prolongam algumas tradições que a gente vem carregando. Ou seja, nessa matéria eu já estou acabando, juro, certo? Eu comecei dizendo que estava cansado, já estou passando o tempo, peço desculpas, né? Mas enfim, a gente tem que parar de arrastar a corrente. É preciso deixar de lado essas tradições que nos perturbam, que nos atrapalham, que nos transformam num instituto que é novo, mas se encontra um tanto ou quanto paralisado. Paralisado é forte, seria injusto para as pessoas que estão aqui já há muito tempo, né, viabilizando esse instituto, mas que se encontra efetivamente se arrastando. Então, acho que o que a gente precisa fazer é transformar esse instituto num instituto. É isso. Muito obrigado. É só para, antes de passar para o Jorge Vitor, é só para informar que aqui há assentos vazios para quem está em pé e quer se sentar. Bem, eu vou ser muito breve, porque o professor Carlos Zilli sintetizou bem o programa. Primeiro, para me apresentar, eu vou falar um pouco do porquê, né, de ter aceitado o convite do professor para fazer parte dessa chapa. E eu não tenho como me apresentar como um vice-diretor, né, um candidato à vice-direção, sem falar um pouco da minha trajetória nessa casa. Obviamente tem um vínculo, algumas questões, algumas intenções de cunho pessoal, óbvio, né, com essa casa, tem uma vinculação. Eu estou graduando aqui, né, em 2000, fiz a mestrado nessa casa também, fiz doutorado na UF, depois retornei para a UFRJ fazer um pós-doutorado. E sou um professor recente na casa, assim como alguns outros colegas. Então, é claro que a minha perspectiva é uma perspectiva de quem vivenciou pelo menos 3 momentos aqui na casa, como aluno de graduação, aluno de pós e agora como professor. Então, nas formulações de nossas propostas, nós conversamos muito e levamos em consideração algumas questões que eu ainda tinha lá no período que eu era aluno e que ainda observo hoje em dia. Quer dizer, alguns problemas fundamentais, por exemplo, como o problema da licenciatura. A gente está até conversando hoje mais cedo. Por exemplo, quando eu fui fazer a licenciatura, eu me lembro que não só eu, claro, vários colegas ficaram indignados porque descobrimos depois do vestibular que tínhamos que ir para a Praia Vermelha fazer uma parte grande de nossa formação, né? Inclusive fazendo, enfim, um estágio em escolas distantes de onde morávamos. Então são problemas que eu acho que podem ser resolvidos e que o Instituto deve sim levar em consideração. Então tem umas questões de sensibilidade, como eu estou tentando destacar, que é uma memória, óbvio, né, de um aluno, de um indivíduo que estudou aqui na casa, enfim, e que eu acho que essa acessibilidade ela é sim importante, né, que é a questão da permanência do aluno hoje na UFRJ.
sabemos que isso